A santa paz de Deus. O canto do galo. No relato da negação de Pedro, seria realmente o canto de uma ave? Ou seja, um galo? Muitos estudiosos, acadêmicos, pesquisadores, teólogos, afirmam que nenhum galo havia cantado no momento da negação de Pedro. O local onde Pedro estava, em Mateus, capítulo 26, versículos 69 ao 75, em Marcos, capítulo 14, versículos 66 ao 72, Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62 e João, capítulo 18, versículo 15 ao 18. De acordo com as regras judaicas na época de Jesus, conhecido como Baba Kama, tratados talmúdicos que lidam com matéria civil, tais como danos e delitos. Nesse acordo de regra judaica, proibiu alguns animais, incluindo galinhas, sendo proibidos a criação em Jerusalém, e os sacerdotes não podiam criar galinhas em qualquer lugar da terra de Israel. Gostaria de destacar, tanto no primeiro julgamento, na casa de Anás, como está escrito em João capítulo 18, versículo 13, conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ou no segundo julgamento por Caifás, como está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciães estavam reunidos. Em nenhuma das duas casas poderiam ter galo ou galinha, muito menos galinheiros. Compreende-se que não havia nenhuma ave no local onde Pedro estava. Então o que seria um canto de um galo, que os evangelhos se referem? Para uma melhor compreensão, 3 regras básicas. Primeiro, Jesus e Pedro falavam aramaico. Segundo, a cultura e costume eram romanos. E terceiro, os autores do Novo Testamento escreveram em grego. Portanto, na época de Jesus, a troca de turno entre os soldados romanos era anunciado com o som de um certo tipo de trombeta romana, com o nome de galicínio e alectropônia, do grego. Traduzindo para o português, significa o cantar do galo ou o canto do galo. De acordo com os historiadores, no tempo de Jesus, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias. As vigílias eram divididas em 4 períodos de 3 horas, sendo a primeira vigília das 18 às 21 horas, a segunda vigília das 21 horas às 24 horas, a terceira vigília das 0 hora às 3 horas da manhã, a quarta vigília das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. O canto do galo era o nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 horas da manhã. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25, fala sobre a vigília, que está escrito: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andam-nos por cima do mar. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 38, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 35, também fala da vigília do cantar do galo. Está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, pela manhã. Ficou claro que na casa do sumo sacerdote, que ficava no centro de Jerusalém, e que provavelmente não havia um galinheiro no centro da cidade, por causa da lei judaica, onde eram proibidos criar alguns animais, entre elas as galinhas, os galos, por motivo de higiênica. Portanto, o galo ou galinha sujavam as coisas santas. Conclui que o cantar do galo seria o som de uma trombeta. Não havia nenhuma ave no local onde Pedro estava, no momento do cantar do galo, que os evangelhos se referem, pois o som da trombeta romana era semelhante ao cantar de um galo. Por isso o nome seria galicínio. Gostaram desse conteúdo sobre curiosidade? Então até a próxima. Deus abençoe a todos.